aqui, Emi, ó, curtindo o meu Shima e curtindo o Portal Desacato, a tua entrevista, adoro, né? Muito bom te ver aí na programação e vendo uma mulher jovem, né? Futura jornalista, se desenvolvendo aí, muito bom mesmo, né? De ver o quanto tu agrega nas informações, né? E hoje, gente, dia 29 de abril, pré-feriado, né, do Dia do Trabalhador. Claro, eu, como professora de Direito do Trabalho, fui titular por muitos anos, minha pós-graduação é na área trabalhista. Meu mestrado, né, minha dissertação de mestrado foi sobre o que eu pesquisei ali, foi sobre a responsabilidade civil do empregador em caso de acidente do trabalho. Faz mais de 17 anos que eu advogo nessa área. Então, conheço, né, tem vários artigos publicados, então eu conheço essa seara, tanto na parte acadêmica, teórica, quanto também prática, né, de saber a realidade do trabalhador que sofre um acidente, que não tem seus direitos respeitados. Também conheço a realidade de muitas empresas, né, que também têm as suas dificuldades. Conheço a vivência no judiciário, então, com isso, assim, me inspiro para vir falar um pouco sobre esse Dia Internacional do Trabalhador. E quero começar aqui falando sobre uma jurisprudência para vocês, que eu tive acesso essa semana, que falava o seguinte: um trabalhador faleceu, né, trabalhando. Aliás, o Brasil ele está em quarto lugar em maior índice de acidentes do trabalho. Então, vejam, é um problema social muito grave que precisa ser combatido. Destaco a importância, né, dos profissionais técnicos em segurança do trabalho, né, da importância do uso de EPIs, da importância de observar as normas regulamentadoras, né, para evitar esse tipo de situação. E nesse caso aí, esse trabalhador tinha 5 irmãos que ajuizaram uma ação pedindo uma indenização pelo dano moral sofrido em decorrência do irmão deles ter morrido trabalhando. O juiz de primeiro grau concedeu, né, condenou a empresa ao pagamento de R$150 mil a título de danos morais para esses 5 irmãos. A empresa recorreu para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. O tribunal entendeu que não seria devido. Ele disse assim que seria devido apenas se fossem herdeiros necessários, como os pais, os filhos ou a esposa. E nesse caso, como eram irmãos, ele entendeu que não era devido esse valor. Então ele revogou a sentença, né? Os irmãos recorreram para o Tribunal Superior do Trabalho, TST, que fica em Brasília, que é no âmbito trabalhista é a corte máxima, né? Depois, claro, tem o STF, mas quando a gente pensa só na parte trabalhista, é o TST. E aí o TST retomou a sentença de primeiro grau e mandou condenar. Diz que houve, sim, ali uma lesão ao dano moral desses irmãos que perderam o irmão deles, né, que poderiam ter o convívio, poderiam, né, se desenvolver, se ajudar, e perderam esse convívio, por isso eles deveriam ser indenizados. Então, e aí, né, quero falar um pouco para vocês sobre quais são as fontes do direito do trabalho. Quando a gente vai fazer uma petição, né, eu vou lá e vou falar para o juiz: olha, juiz, o João sofreu um acidente do trabalho, ele tem direito a receber uma indenização aqui por danos morais de tanto, com base no quê? Então, eu tenho que fundamentar, né? Quando eu vou fundamentar essa petição, eu uso as fontes do direito. E a fonte principal no Brasil é a lei, né? Então, a lei, e aí eu começo falando na Constituição. A gente tem o artigo 7º da Constituição, que tem 34 incisos e mais um parágrafo único, né, que trata dos direitos dos trabalhadores domésticos. Então, começa pela Constituição, artigo 7º, e claro, não só o artigo 7º, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, lá no artigo 5º, o direito à vida, assegurado no caput do artigo 5º, ele também está tutelando as relações de emprego, as relações de trabalho, né? Então, primeiro, a lei, aí a gente tem a Constituição, tem a CLT, tá aqui, ó, só para vocês, a minha CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e temos a doutrina, que eu tenho um exemplo de doutrina, esse livro aqui é do Godinho, né, um ótimo, adoro esse doutor, né, gosto de me basear no livro dele e tudo mais.
Então, a gente tem essas fontes do direito. E, além disso, a gente tem, por exemplo, as normas regulamentadoras. Essas normas, elas regulamentam o meio ambiente de trabalho. Então, elas estabelecem como que, por exemplo, se é uma empresa que tem máquinas, ela vai estabelecer que tem que ter o dispositivo X lá para desligar a máquina, ela vai estabelecer a questão dos EPIs. Hoje tem uma mudança nas NRs também, que determina, por exemplo, que as empresas têm que ter um canal de denúncia de assédio sexual. Então, as normas regulamentadoras, elas trazem várias regras sobre a luminosidade, sobre a climatização, sobre o piso, sobre a cadeira, como que ela tem que ser, sobre, enfim, tudo para evitar, né, que o trabalhador se adoeça no trabalho. Porque, inclusive, eu trouxe aqui um exemplo de uma jurisprudência de um acidente de trabalho, e o acidente de trabalho não é apenas esse, nesse caso aí que eu falei para vocês, né, o trabalhador estava num galpão, na estrutura, trabalhando lá, e desabou essa estrutura por cima dele, por isso que ele acabou morrendo. Mas aquelas doenças por esforço repetitivo, né, ou, por exemplo, uma pessoa que fica exposta a um ruído constantemente e perde a audição, isso também é considerado um acidente do trabalho. A síndrome de burnout, né, que é uma síndrome psicológica pelo esgotamento mental, né, pela sobrecarga de trabalho, pela cobrança, enfim, excessiva, né? Então, isso tudo, essas doenças também, uma doença na coluna, uma bursite, uma tendinite. Vamos pensar aqui na nossa região, né, os trabalhadores que trabalham em frigoríficos, né? Então, faz todo dia o mesmo esforço, mais esforço. Então, isso também é considerado um acidente do trabalho. E aí, a legislação vem para proteger as normas regulamentadoras. Se for cumprida, dificilmente o trabalhador vai adoecer, né? Ou vai morrer, né? Que é pior, no seu ambiente de trabalho. Então, a importância de cumprir as normas. Agora, a gente sabe, né? Eu que advogo há mais de 17 anos nessa área trabalhista, a gente sabe o quanto, nesses últimos anos, os direitos trabalhistas foram precarizados ou foram até mesmo retirados, principalmente na questão ali que envolve terceirização, pejotização, né? A gente vê, assim, muito, cada vez mais normalizando, né? A informalidade, e desconsiderando a obrigatoriedade da carteira de trabalho. E a gente ouve até piadas hoje em relação a isso, né? Só que, claro, a gente entende também que a sociedade mudou, a forma de se relacionar mudou, né? De prestar serviço também. Hoje a gente tem muito mais teletrabalho do que tinha um tempo atrás. Agora, claro, a carteira de trabalho e previdência social, ela é uma segurança para o trabalhador. Por exemplo, se ele sofre um acidente, ele tem ali os seus auxílios, seus benefícios, né? Tanto para ele quanto para seus dependentes, né? O 13º salário, as férias, o aviso prévio, todos esses direitos são direitos que quem vai ter garantido vai ser aquele trabalhador que tem a carteira de trabalho assinada, né? Anotada. Então, para a pessoa preterir isso, tem que analisar muito bem qual que é a condição que ela vai ter como uma PJ, né, que é o que estão fazendo bastante. Então, antes a lei vedava vários tipos de terceirização, por exemplo, impedia, né, a terceirização para atividade fim de uma empresa, e hoje já não é mais proibido isso. Então, abriu aí uma porteira bem grande para precarizar direitos trabalhistas, né? Claro que vai depender muito da situação, o trabalhador vai ter que analisar, mas eu particularmente vejo assim até a questão na justiça mesmo, né? O trabalhador ficou mais suscetível a riscos hoje do que ele tinha há 10, 15 anos atrás na justiça do trabalho, né? Então, e a gente sabe qual que é a importância do salário, né, do trabalho. A importância é que o trabalhador depende disso para colocar um prato de comida na mesa, para pagar a luz, para pagar a água, o transporte, o vestuário, então coisas básicas, né, para viver, para ter uma vida digna. Esse trabalhador, essa pessoa depende desse salário. Então, por isso que no Brasil muitas vezes a gente fica, né, fica muito suscetível, muito vulnerável, porque a gente sabe que existe aquele fantasma, né, que diz, ou tu aceita essa condição, ou tu não tem o trabalho. E a gente está num país que a gente também não pode esquecer que a gente teve quase 400 anos aí vivendo sob o regime da escravidão. Inclusive, a gente só fala em direito do trabalho quando termina
à escravidão, né? Porque antes disso não tem como falar. Então, os trabalhadores hoje são os antigos escravos, a verdade é essa, né? Então, hoje a gente tem um trabalho assalariado, mas muitas pessoas também ainda não se desvencilharam daquela cultura, né, de subjugar o ser humano que está trabalhando para ele, né? E, inclusive, existe hoje ainda. Falei para vocês aqui no início da coluna que toda a minha vivência acadêmica foi voltada para a área trabalhista. E na minha graduação, eu fiz o meu TCC sobre o trabalho em condição análoga de escravo. Então, fiz uma longa pesquisa ali sobre isso. Até na época, eu acompanhei muito Sakamoto, né, que hoje ele é um colunista do UOL, que eu também continuo acompanhando ele, mas ele é um grande estudioso dessa área aí do trabalho em condição análoga de escravo, que ainda existe no Brasil e no mundo. Né? Se a gente pensar ali em São Paulo, a gente tem muitos casos de estrangeiros, né, na indústria têxtil. Já aqui na região sul, a gente tem na parte das vinícolas, das ervateiras, né, vários casos. No norte do país, a gente tem vários casos relacionados ao desmatamento ilegal. Né? Então, geralmente, onde tem o trabalho em condição análoga de escravo, tem também uma série de outros crimes ambientais, infrações administrativas. Então, é todo um contexto, né, de infração, de ilegalidade, de inconstitucionalidade. E aí a gente precisa dizer que o direito do trabalho ele é um direito humano também. Né? Então, existem várias previsões que a gente tem na Constituição, na CLT, a gente tem também em documentos da ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto São José da Costa Rica, né? Então, também, e além disso, na nossa Constituição, a gente tem então os direitos humanos e os direitos fundamentais, né? A diferença é que os direitos humanos estão no âmbito universal, ou seja, o mesmo direito humano que é aqui no Brasil, é em outros países que assinaram o tratado, né, que prevê esse direito, e os direitos fundamentais são os direitos internos, ou domésticos, ou nacionais, né, ou que cada Constituição do seu país prevê. Então, quando a gente pensa os direitos e garantias fundamentais na Constituição estão no título 2, certo? O título 2 vai do artigo 5º até o artigo 18. Então, o artigo 7º, que é o cerne, contrato mínimo de trabalho, que a gente chama, né? Então, está dentro dos direitos e garantias fundamentais. Então, sim, o direito do trabalho é um direito humano fundamental. O Pablo, deixa eu ler aqui o comentário dele. A gente, à véspera de 1º de maio, em um contexto crítico para os trabalhadores do mundo, com 1 milhão e 400 de trabalhadores na pobreza, 200 milhões de desempregados, com a sinistralidade. Realmente, assim como eu falei também no início, o Pablo ainda complementa, mais alta da história no mundo. Verdade, essa semana ainda eu vi uma reportagem sobre isso e já faz muito tempo, né? Olha, está recomendando aí a Tarântula Universal, de Eduardo Galeano. Tem aquele filme também que eu gosto, que é O Germinal, que ele mostra muito assim as condições precárias, né, trabalhistas, como trabalho exaustivo de 18, 20 horas por dia, crianças trabalhando, enfim, condições bastante precárias. Inclusive, os direitos trabalhistas, eles surgem aí junto com os direitos humanos de segunda dimensão, né? Eles que inspiram o surgimento os direitos humanos, as gerações, as dimensões de direitos humanos, eles vão surgindo conforme vão mudando as circunstâncias sociais. Então, a gente tem um Estado absolutista que passa para um Estado liberal, e aí a gente tem, então, os direitos humanos de primeira dimensão, que são referentes às liberdades, né, a um não fazer do Estado, a um absenteísmo estatal. Depois, justamente com esse movimento dos trabalhadores, da urbanização, surgem, então, os direitos humanos de segunda dimensão, ou segunda geração, né, que estão relacionados aos direitos sociais, à igualdade, e muito está relacionado às questões trabalhistas, né? Porque tinha muitos trabalhadores que morriam, imagina, né? Se hoje ainda tem, imagina nessa época. Então, o filme O Germinal também retrata muito isso, as condições de trabalho precárias,
a jornada exaustiva, muitas horas, crianças trabalhando, muitas crianças com amputamento, com morte, com, enfim, uma série de atrocidades que aconteceram. E então a gente, aqui no Brasil, a gente avança um pouco no que se refere aos direitos trabalhistas na Constituição de 1934. Então a gente tem a primeira Constituição 1824, depois 1891, e na Constituição de 1934, sob o governo de Getúlio Vargas, que a gente avança, né, em relação ao direito à greve, à limitação da jornada. O próprio direito à greve, né, que hoje é um direito, era considerado crime antes. Então, a gente tem aí vários avanços nessa Constituição, né, no Brasil, que é inspirado na Constituição alemã e na Constituição mexicana, 1919 e 1917. Então, que trazem vários direitos sociais, aí a Constituição Brasileira de 34, inspirada nessas constituições e influenciada também por esse movimento, né? Ela prevê vários direitos trabalhistas e avança, então, nesse aspecto, né? E aí, por isso que a gente tem hoje a Constituição Cidadã, né, de 88, que prevê, por exemplo, fundo de garantia, a hora extra, o 13º, as férias, o aviso prévio, o seguro-desemprego, né, o FGTS, enfim, aí uma série de direitos, né? E essa Constituição serve como um filtro para todas as demais normas infraconstitucionais. E aí, trazendo para a seara trabalhista, a CLT precisa ser aplicada, mas ela tem que usar esse filtro da Constituição. Por exemplo, tem vários artigos lá na CLT que vocês vão ver que já foram revogados tacitamente, né, como a própria jornada de trabalho, que a CLT previa uma jornada maior e tudo mais. Então, a CLT é da década de 40, a Constituição de 1988. A Constituição, quando entra em vigor, ela recepciona a CLT, né? Mas alguns artigos ali vão ser revogados tacitamente pelo texto constitucional. Quando a gente fala da matéria trabalhista, sempre a norma mais benéfica para o trabalhador é a que deve ser aplicada. Então, inclusive, a gente fala aqui que a gente usa uma lógica invertida, né? Porque quando a gente pensa em hierarquia das leis, a gente lembra da pirâmide, né? Que tem que se respeitar a Constituição, as normas infraconstitucionais, outras normas. Quando a gente fala dos direitos trabalhistas, essa pirâmide ela pode ser, por exemplo, se tiver no Código Civil uma norma que seja mais benéfica para o trabalhador, ele vai ser aplicado. O exemplo aqui é o acidente do trabalho, que no Código Civil tem uma regra mais favorável para o trabalhador do que na Constituição. Então, nesse caso, se aplica o Código Civil, né? Nesse caso, quando a gente fala da matéria trabalhista, não precisa haver esse respeito a essa hierarquia nessa forma da pirâmide inspirada por Kelsen. Pode haver uma mudança nessa ordem, né? Claro que com a reforma trabalhista também a gente teve muitas perdas nesse sentido, quando a reforma permitiu, né, ampliou as negociações coletivas. Então, mas enfim, é um assunto bem técnico, né? Deixava uma outra hora aí para vocês. Mas seria isso, Emi, que eu queria conversar aqui na nossa coluna hoje, né? Desejar um bom dia para os trabalhadores, lembrar todas as trabalhadoras e trabalhadores que a luta tem que ser constante, para não haver perda de direito, né? A todo tempo existe uma tentativa de aviltar os direitos trabalhistas, de manter o trabalhador. Luiz Carlos de Souza, parabéns por ficarem sempre ótima a sua participação. Também me marcou muito o Germinal, de Emily Zola. É muito bom, né? Então, que legal a gente poder deixar essa dica e interagir com vocês. Eu sou uma apaixonada pelos direitos do trabalho, por atuar nessa área, por defender o trabalhador, por atuar também nas empresas prevenindo, né, orientando, dizendo, aqui pode dar um acidente, aqui está errado, tem que pagar aqui tem que recolher o FGTS aqui, tem o direito previdenciário dele ali. Gosto de orientar, gosto de defender os direitos dos trabalhadores, gosto de escrever sobre isso. Então, gosto de assistir também filmes, séries que retratem, né, essas questões aí, que são questões muito... Às vezes o trabalhador está ali, trabalha tanto e não para pensar, né,
o quanto ele é uma peça dessa engrenagem, dessa grande engrenagem, acaba não percebendo alguns detalhes e a vida vai passando e as coisas vão acontecendo e muitas vezes os direitos vão sendo precarizados sem que ele perceba isso, né? Então, é isso, gente. Adoro essa matéria, adoro falar sobre o jeito de trabalho. Obrigada por interagirem. Vou ficar aqui com o meu Shima, ó, e refletindo mais um pouco sobre essas questões trabalhistas que eu tanto amo, tá? Um beijão para todo mundo.